Reconciliação Carandaí, um lugar para recomeçar. Feche seus olhos aí. Te anelo, te necessito. Adore o Senhor um pouquinho comigo, adore. Te amo mais que o meu ser. Alguém, por favor, pode me ajudar a adorar o Senhor? Te anelo, te necessito, te amo mais que o meu ser. Te anelo, estenda suas mãos aí no seu lugar. Estenda suas mãos e declare isso. Declare. Te anelo, te necessito, aleluia. Papai, nós queremos te pedir neste momento que o Senhor venha falar aos nossos corações. Ó Deus, nós te adoramos pelo que o Senhor é, ó Pai. Nós entendemos que nós fomos criados para ter relacionamento contigo, nós fomos criados para te adorar. E ó Pai, nessa noite eu quero te pedir que o Senhor reative esse relacionamento, reative essa vontade, ó Pai, de adoração, essa vontade de intimidade. Reative, Pai, em nome de Jesus, no coração do teu povo, no coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, durante muito tempo a gente falava sobre adoração no Brasil inteiro. E a gente começava a falar sobre adoração e o que a gente tinha sobre adoração era que a adoração era um estilo de vida. Mas, querida, adoração não é simplesmente um estilo de vida. Adoração, ela é relacionamento. Quando você tem relacionamento com o Senhor, você está adorando a Ele. Adoração é isso. Adoração é não conseguir viver sem esse Deus. Adoração é querer estar com Ele o tempo todo, porque existe uma ligação. Isso é adoração. É relacionamento. Então, quando nós falamos em adorar o Senhor, não é cantar, não é praticar um esporte, não é dançar, não é pintar. Adoração é relacionamento. Quando você tem relacionamento com o Senhor, você está o adorando. Amém? Então, nunca deixe de adorar o Senhor, porque o relacionamento é a melhor coisa que nós podemos ter com Ele. Não perca o seu relacionamento com Ele, nunca. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos 14. O verso 17, né, é o nosso texto base dessa série Alinhados. Hoje é a última mensagem da série Alinhados com o Reino. E diz assim no texto: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Nós já falamos sobre justiça, nós já falamos sobre a paz, e hoje nós vamos falar sobre a alegria. E é algo que eu gosto muito, porque nós temos que ser alegres. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele está sorrindo aí, vê se ele está feliz, ou se ele está triste.
Se ele estiver triste, fala com ele, sorria. Fala com ele, você não está sendo filmado, mas sorria a si mesmo. Querido, nós já, durante essas mensagens da série Alinhados com o Reino, nós aprendemos que não é aquilo que entra na nossa vida que nos faz mal. A Bíblia em Mateus diz que não é comida nem bebida, não é nada que entra em nós que nos torna pessoas más, mas é aquilo que sai de nós que nos tornam pessoas más. É aquilo que sai de nós. Então, não é o fato de o que você come, o que você bebe, não é isso que vai fazer você uma pessoa má, mas é os sentimentos que estão dentro do seu coração que vai fazer você uma pessoa má ou não. A Bíblia diz que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. E nós já falamos sobre isso. Quando você tem justiça, quando você entende o que é justiça, você entende que você tem obrigações no reino de Deus. E essas obrigações muitas vezes incluem numa mudança do estilo de vida que nós temos. A paz, nós vimos que a paz engloba a fé. Nós temos que ter fé. E outra coisa que nós temos que ter, que a Bíblia nos fala, é que nós temos que ter alegria. E quando nós falamos em alegria, nós pensamos em confiança. Nós falamos em confiança e força. Do mesmo jeito, quando a gente fala de justiça, nós falamos de amor. Do mesmo jeito, quando a gente fala de paz, nós falamos de fé. Quando a gente fala de alegria, nós estamos falando de confiança e de força. É disso que nós estamos falando. E eu tenho certeza que você vai sair daqui dessa noite entendendo o que é a alegria do Senhor na sua vida. Às vezes a gente acha que a alegria do Senhor é ficar rindo o tempo todo, mas não é só isso. Tem muita coisa que o Senhor quer falar com você nessa noite sobre alegria. Amém? Então, para a gente poder entrar aí na alegria, nós já fomos no texto base aí, para a gente poder entrar na alegria aí, vai no livro de Mateus, capítulo 13. Nós estamos voltando aí, né, de Sete Lagoas. Tinha uma galera lá em Sete Lagoas com a gente. E foi muito bom lá, foi bênção. E na próxima, se Deus quiser, nós vamos levar a igreja inteira. Só os irmãos animarem, que a gente tem que levar todo mundo, tenta levar todo mundo. Mas foi muito legal, foi muito bacana. Deus falou bastante aos nossos corações. Na ida, o meu carro deu problema na ida. A gente pegou metade do culto mas tudo foi resolvido, graças a Deus. Deus sabe de todas as coisas. E por causa de um fio solto, a gente não chegou no culto de sexta-feira, né? E a gente foi descobrir esse fio solto só no sábado. Então, a gente pegou um pouquinho lá na sexta-feira, mas no sábado a gente estava lá firme. E foi muito bom. E eu creio que Deus tem algo incrível para nós. Trago um abraço do pastor César, da pastora Débora. Eles mandaram um abraço para vocês. Dia 13 de junho eles vão estar aqui conosco, o pastor César e a pastora Débora. Dia 13 de junho eles vão estar aqui em Canandaí conosco. E também no dia 17 de julho, no aniversário da igreja aqui, de um ano já. O pastor César vai estar aqui também. E o pessoal de Sete Lagoas falou que vai vir no dia 17. O pessoal de Reacima também, eu encontrei com a pastora de Reacima. O pessoal de Reacima, falei com eles, vocês estão devendo uma visita. E eles falaram, pastor, vai lá pregar no nosso aniversário em junho. Eu falei, eu vou com uma condição: vocês têm que fazer uma caravana e ir para lá em julho, para o nosso aniversário também. E eles falaram, não, nós estamos devendo uma visita. E ela mandou um abraço também para a igreja, a pastora Mara. E eu tenho certeza que vai ser muito gostoso aí o aniversário da igreja aqui em julho. Então guarda essa data aí, do dia 17 ao dia 24, você tem um compromisso aí para poder ser abençoado. Pastor Telmo também mandou um abraço, vai estar aqui conosco no aniversário também, no dia 22 e no dia 23. Pastor Telmo é bênção demais, né? E ele vai estar aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Então guarda essa data aí e continue orando pela igreja de Sete Lagoas. Amém? Deus tem abençoado lá e vai continuar abençoando. Agora tem mais um pastor lá, o pastor Guilherme, que está lá em Sete Lagoas, né? Foi consagrado esse final de semana. E que Deus abençoe a sua vida, a vida de vocês que estiveram orando por nós. Que Deus possa recompensar você grandemente pela cobertura das orações. Amém?
Mateus capítulo 13, o verso 44. Jesus, ele está contando parábolas, e ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Querido, quando nós entendemos que o reino de Deus é alegria, e nós entendemos que a alegria, ela está nos frutos do Espírito, nós entendemos que a alegria, ela é uma característica. Ela é uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando a gente fala de justiça, quando fala justiça, paz e alegria, a justiça é algo que nos leva a um relacionamento direto a Deus. Deus é justo, Deus é um justo juiz. Quando a gente fala da paz, a gente se volta diretamente para Jesus. Jesus, ele veio trazer paz. Ele chegava e falava: a paz, a minha paz vos dou. Mas quando a gente fala de alegria, a gente fala exatamente do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que move de tal forma dentro de nós, que nos faz pessoas felizes, que nos faz pessoas alegres. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está cheio desse Espírito dentro de você, não tem como você não ser alegre, não tem como você não ser feliz. É isso que nós precisamos entender. A alegria é uma característica do Espírito Santo, e uma pessoa cheia do Espírito Santo tem que ser alegre. Aqui está falando de um homem que ele encontrou um campo, ele encontrou um tesouro no campo. Imagina você andando em Canandaí, você encontra um tesouro, uma barra de ouro enorme, num lote aí qualquer. Pensa no lote aí, perto da sua casa. Você vai e encontra um ouro. O que você faz? Você vai tirar o ouro de lá? Você não pode tirar o ouro, porque o ouro é de propriedade da pessoa. As regras que a gente tem no Brasil é essa: o ouro é de quem é dono do terreno. Aí eu vou lá e roubo. Você não pode roubar, é errado, é pecado, já vai vir com maldição. O que aquele homem fez? Foi lá e escondeu de novo o que ele tinha achado. Chegou lá e falou: eu quero comprar, quanto que é? Ah, não quero vender meu lote não. Não, pode dar o preço. Ah, eu quero 100 mil no lote. 100 mil, deixa eu ver, o ouro, se eu trocar vai... eu compro o seu lote. E ele foi lá e comprou o lote, para poder chegar lá e pegar aquele ouro para ele. Só que a Bíblia diz que ele não fez isso de qualquer forma. A Bíblia fala que ele, cheio de alegria, ele conquistou algo que ele queria, cheio de alegria. Mas para ele conquistar algo, ele teve que perder, porque a Bíblia diz que ele teve que vender tudo que ele tinha. Ele vendeu tudo que ele tinha por causa de um terreno que tinha um ouro, que tinha um tesouro. Então muitas vezes a gente acha que a alegria é só conquistar. Tudo que eu conquisto me faz feliz, mas aquilo que você perde também tem que te deixar cheio de alegria. É assim que o reino trabalha. O reino não trabalha numa alegria mascarada de: poxa, eu ganhei e estou feliz, poxa, eu perdi, eu estou muito triste. Não. No reino, muitas vezes, quando você perde, você tem que estar feliz também. Vocês acham que eu com o carro quebrado lá na estrada, quebrado não, o fio solto lá, o carro parado na estrada, vocês acham que eu não fiquei chateado? Fiquei. Mas o reino de Deus, eu sou humano, eu fico chateado, eu fico triste, mas o reino de Deus me puxa para que eu fique, o reino de Deus me inspira para que eu fique mais alegre do que triste, para que eu entenda que é a vontade de Deus que está sobre todas as coisas. E quando nós falamos que Deus é bom, nós precisamos entender que se Ele é bom, tudo que Ele faz é bom. Por mais que para a gente seja ruim, para Ele é bom. Então, se o carro estragou, para mim pode ser muito triste, mas se a gente está dentro da vontade do Senhor, Deus é bom. E Ele sabia o que Ele estava fazendo, Ele sabia o que estava acontecendo. Deus é bom, e isso tem que nos fazer feliz. Então a alegria é uma característica que nos deixa cheio. Tem uma frase do Billy Sanders que diz assim: se você não tem, eu ouvi essa frase em algum lugar, eu falo assim: se você não tem alegria na sua vida cristã, existe um vazamento em algum lugar no seu cristianismo.
se você não está conseguindo ser feliz servindo ao Senhor, se você não consegue ser feliz vivendo o reino de Deus, querido, você está furado em algum lugar e essa alegria está vindo para você e está vazando. Porque a alegria vem, Ele enche você de alegria o tempo todo. Só que você deve estar furado em algum lugar, você está vazando a alegria. Vamos tampar esses buracos. Vamos fechar esses buracos. Quando a Bíblia fala do odre, ela fala assim: não coloque vinho velho, ou vinho novo em odre velho, mas coloque vinho novo em odre novo. O odre, para quem não sabe, é uma bolsa de couro que eles faziam antigamente. Eles pegavam aquela bolsa de couro e o couro, quem tem jaqueta de couro, alguma coisa de couro, sabe que o couro com o tempo, se essa jaqueta aqui com o tempo ela começar, o Vitor ficar com ela no sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol, ela vai começar a desbotar e vai começar a soltar uns pedacinhos e vai começar a rachar e aquela coisa toda. Reconciliação também é cultura. Se você tem alguma coisa de couro e você não quer que estrague, após usar, passe creme Nivea, sabe? Compra creme Nivea azul, aí você passa no couro, ele hidrata o couro, o creme Nivea. Então você passa, usou, vai lá e passa, mantém mais tempo o couro, tá? Para quem tem carro com banco de couro também, tá bom? Isso aí é uma coisa que eu aprendi quando eu tinha um Megane. O Megane tinha banco de couro, eu lavava o Megane com sabão de coco, tirava a sujeira dele todinho, ficava aquele couro limpinho, depois vinha com creme Nivea, ficava até brilhando, e ó, durou muito tempo. Então, o odre é um recipiente de couro, e quando você colocava vinho no odre, o vinho fermentava lá dentro, porque estava dentro do couro, então ele começava a fermentar. Então se você colocasse ele no odre velho, que já estava rasgando, o vinho começava a fermentar, e o que acontecia? O odre inchava, porque começava a fermentar e subia aquele gás, sabe? Refrigerante, quando você abre, né? Coca-Cola faz Guaraná Antártica faz, né? Só a Coca que faz, pode fazer o teste. Os outros todos fazem, né? Então você enche ali de vinho e o vinho começa a fermentar. Se o odre estiver velho, ele vai estourar. Querido, o vinho, o suco de uva, o vinho, ele simboliza a alegria no Espírito Santo. O odre somos nós. Se você está recebendo uma alegria nova do Espírito Santo na sua vida, e você não está cuidando do seu odre, se você não está cuidando da sua vida, você vai estourar e você vai perder toda a alegria. Se você não começar a passar um creme Nivea aí no seu odre, você vai perder rapidinho. A gente tem que manter a nossa vida com Deus. O odre é a nossa vida, o creme Nivea é Deus. Quando você mantém a sua vida com Deus, você recebe esse odre, você recebe essa unção, você recebe esse suco de uva, e aí você consegue ser alegre e não tem rachadura nenhuma na sua vida. Em Mateus capítulo 13, nós lemos aí no verso 44, mas nos primeiros versículos, Jesus ele conta a parábola de um homem que ele saiu para semear, e ele semeando ali, a Bíblia fala que caiu uma semente na rocha. E Jesus, quando ele vai explicar para os discípulos, ele fala assim: essa semente que caiu na rocha, que caiu nas pedras, é aquela pessoa que ela recebe a palavra com alegria. A gente vai falar sobre isso mais especificamente, mas querido, até a palavra que você recebe, você tem que receber com alegria. Quando você vem aos cultos, você tem que receber a palavra com alegria. Eu falei sobre isso hoje de manhã lá em Sete Lagoas, sobre honra. A Bíblia fala que o profeta, chegou o rei para o profeta e falou: profeta, eu quero que você consulte a Deus por mim. E o profeta virou e falou assim: vamos adorar primeiro. E aí o profeta chamou o rei, reuniu todo mundo e começou a adorar. Te anelo, te necessito, te amo mais que o meu ser. E quando ele começou a cantar, o profeta começou a cantar e chamou o cara para tocar, e
A Bíblia fala que o ambiente de profecia chegou naquele lugar e o profeta profetizou. O que nós entendemos com isso, querido, é que para que você receba algo de Deus, uma profecia vinda diretamente de Deus, você precisa gerar um ambiente profético. E como que a gente gera um ambiente profético? Você gera um ambiente profético quando você dá honra. Você entrega honra ao profeta, você entrega honra a quem é devida. Deus, ele fala no ambiente profético quando nós entregamos honra. A Bíblia fala que Jesus chegou numa cidade e a Bíblia diz assim: e ele ali não pôde operar muitos milagres porque o povo não tinha fé, ponto. A Bíblia fala que o povo não tinha fé. Mas continua o versículo: e disse Jesus, 2 pontos, um profeta não tem honra na sua casa. A Bíblia fala que o povo não tinha fé, mas quando Jesus abre a boca, ele não reclamou da fé, ele reclamou da honra. Ele reclamou: poxa, eu vim aqui para curar eles, eles não me receberam com honra. Como eles não me receberam com honra, eu não pude fazer nada. É a mesma coisa nos nossos cultos. A palavra vem sobre você. Se você não receber com alegria, como que a palavra vai vir? Você tem que receber com alegria, com honra. Isso é gerar um ambiente profético. Sabe por que tem pessoas que vêm ao culto e elas saem do culto e viram e falam assim com o irmão do lado, que está indo embora com ele? Ou então liga depois e fala assim: nossa, não recebi nada no culto hoje, não senti nada. É porque não recebeu com alegria, porque não criou um ambiente profético para que Deus fale com você. Deus fala em ambientes de honra, Deus fala em ambientes proféticos. Se você quer receber algo do Senhor, se você quer receber algo profético do Senhor, você precisa começar a gerar esse ambiente, querido. Um ambiente de honra, um ambiente de adoração. Receber a palavra do Senhor com alegria. Ah, mas eu não estou gostando da palavra. Mas a Bíblia fala que você tem que receber com alegria. Ah, mas eu não quero receber com alegria. Faz o que você quiser. A Bíblia fala que você tem que receber com alegria. Depois você pode ter até um tempo de duração dessa alegria depois. Mas você tem que receber com alegria. A alegria não tem que simplesmente existir só no início da nossa caminhada. Você vai entender isso quando a gente ler lá. Mas antes de a gente ler lá, abre sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Nós encontramos o Paulo escrevendo aí. E tem 3 palavras aí chave para nós entendermos a alegria no reino de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 4. Quem encontrou, diga: eu achei. Quem não encontrou, dá uma risada aí para você receber com alegria. Aleluia. Filipenses 4, verso 4. Amém? Quantos irmãos procuram aí? Adore ao Senhor, adore a Ele. Você que já encontrou, adore a Ele. Feche seus olhos. Te anelo, te necessito, te amo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: alegre-se sempre no Senhor. 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu digo: alegre-se. Vou repetir para você: alegre-se sempre no Senhor. E novamente eu digo: alegre-se. Querido, essa primeira palavra, alegre-se, Ele não está te pedindo. Jesus não está se humilhando, Paulo não está falando o que Deus mandou falar e Deus não se humilhou. Por favor, minha igreja, se alegre. Não, Ele deu uma ordem: alegre-se. É imperativo, é uma ordem: alegre-se. Você precisa se alegrar. Existe uma ordem de Deus para que a gente ande em alegria.
E nós precisamos entender que essa alegria não é algo que depende de Deus. Eu estou triste, é porque Deus não está me deixando alegre, Deus não está me enchendo de alegria. Não é algo que depende de Deus, porque Ele deu uma ordem para nós: alegres. Porque senão Ele tinha falado: eu vou alegrar vocês. Não, alegre-se. É algo que não depende de Deus. A alegria na nossa vida não depende de Deus, depende de nós. Você precisa fazer um esforço para se alegrar. Tira essa cara fechada de você. Para de andar com cara de triste, abatida. Começa a sorrir nos lugares que você for. Começa a ser feliz aonde você pisa. Traga alegria. Você tem que trazer alegria nos lugares que você vai. Depende de nós. Nós temos que fazer isso. Todo mundo conhece, a Renata pregou aqui sobre Ana e Penina. Ana, ela andava cabisbaixo, triste. E ela foi no templo, orou ao Senhor, e a Bíblia diz que quando ela saiu do templo, o sacerdote Eli virou e falou assim: que Deus te abençoe no seu pedido. Ela saiu de lá, ela não tinha certeza. Poxa, será que vai vir? Será que não vai vir? Ela sabia que ela foi abençoada. E ela saiu de lá sorrindo, feliz. É assim que você tem que andar, feliz. Para de andar cabisbaixo no meio da rua. Para de ficar andando: ei, fulano, ai meu bom dos céus, vida, azar. O que eu fui arrumar da minha vida? Por que eu fiz isso? Para com isso. Alegre-se. Você precisa se alegrar. E para que a gente possa caminhar e não perder essa alegria, nós precisamos aprender com Paulo. Qual que é a duração dessa alegria nossa? Alegre-se sempre. Você tem que se alegrar sempre. Querido, é fácil demais a gente se alegrar numa festa de aniversário. É fácil demais a gente se alegrar numa formatura. É fácil demais a gente se alegrar no nascimento de uma criança. Mas nós precisamos aprender que nós devemos nos alegrar sempre. Nas perdas também nós temos que nos alegrar. Pastor, você está ficando doido. Calma aí que a gente vai chegar lá. Nos momentos de tanta dificuldade, que a gente tem que se alegrar. Se você estiver anotando essa mensagem, anota aí, A alegria não é a reação do humor a uma condição favorável a você. A alegria não é a reação do humor de uma condição favorável a você. A ordem é: se alegre. Faça chuva, faça sol, faça eclipse, faça neve. O que vier, você tem que se alegrar. A ordem do Senhor é: alegre-se. E para a gente entender a terceira palavra de Paulo aí, ele diz assim: alegre-se sempre no Senhor. A fonte da nossa alegria não está nos acontecimentos do dia a dia. A fonte da nossa alegria não está no ambiente à sua volta. A fonte da nossa alegria está no Senhor. Alegre-se no Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria. Muitas vezes você vai estar chateado, você vai estar diante de uma circunstância que não vai ser fácil se alegrar. Mas a fonte de alegria está no Senhor. Você tem que buscar essa alegria nele. Você tem que clamar por essa alegria que vem nele. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, volta lá. Mateus capítulo 13. E é interessante que Paulo depois ele fala, depois que ele fala alegre-se sempre no Senhor, ele fala: novamente eu te digo, alegre-se. Para que fique bem entendido, para que você não se perca nisso. Alegre-se. Novamente eu te falo, alegre-se. Novamente eu te falo, alegre-se. Ele queria deixar bem entendido para eles que eles tinham que se alegrar. Mateus capítulo 13,
Como eu falei com vocês, Jesus estava contando a parábola do semeador, e ele contou, uma caiu na terra, veio a pombinha lá, os passarinhos comeu, outra caiu no meio dos espinhos, a outra caiu na pedra, e no verso 20 ele começa a explicar para os seus discípulos sobre essa que caiu no terreno pedregoso, que caiu nas pedras, e ele fala assim no verso 20: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. A pessoa recebeu a palavra, ela está alegre. E essa mesma pessoa que recebeu a palavra, que se alegrou no início da sua caminhada, que se alegrou no início da palavra que foi lançada sobre a vida dela, essa mesma pessoa se perdeu. Essa mesma pessoa que estava alegre, agora não está mais. Por quê? Porque ela não tem raiz. Porque não existe uma raiz para firmar ela. Não tem como, querido, você experimentar o máximo de Deus. Não tem como você experimentar a unção total do Senhor. Não tem como você experimentar a alegria total do Senhor se você não tiver raízes. Quanto mais fundo, melhor. Quanto mais fundo for a sua raiz, melhor vai ser. Nós precisamos ir profundo no Senhor. Lembra do profeta? Águas no tornozelo, no joelho, no lombo, até que não deu mais. Você tem que ir para esse profundo. Quanto mais profundo você for, mais você vai mergulhar, mais você vai receber do Senhor. Você precisa ter raízes no Senhor. E como que eu faço para ter raiz? Você tem que procurar. Busca o Senhor, procure o Senhor. Sabe onde estão as plantas que têm as raízes mais profundas? Sabe onde que estão? Nos desertos. Porque você planta uma plantinha aqui no terreiro da sua casa, a raiz cresce assim, ó, para os lados, vai crescendo. Por quê? Porque tem água. A terra está molhada, chove. Mas no deserto não tem água, não tem chuva. Aí sabe o que ela tem que fazer? Não adianta ela crescer assim, ela cresce para baixo, até encontrar água. Então plantas do deserto são as mais difíceis de você conseguir arrancar, porque a raiz está funda. As dificuldades não são desertos para nós? Não é isso que a gente fala? Estou no deserto. Aproveita que você está no deserto, meu filho, busca água. Quanto mais profundo você for, mais água você vai achar. Busca essa água. Se você ler para trás, aí você vai ver que a semente que caiu na terra, uma terra boa lá, no terreno que o semeador estava caminhando, você vai ver que vieram passarinhos e comeram as sementes. E Jesus fala assim: esses passarinhos é o diabo, que ele vem e rouba a palavra. Mas é interessante quando ele fala da alegria, da pessoa que recebe com alegria. Querido, você não precisa do diabo para roubar a sua alegria. Muitas vezes você perde sua alegria por causa de você mesmo. A gente estava vindo comentando no carro. Eu falei que tem pessoas que o diabo ele aprende com elas. Vem a pessoa fazendo alguma coisa lá, aí eu imagino que o diabo fica do lado assim, queimando um diabinho olhando. Aí a pessoa erra, peca, aí a pessoa: você viu que top que ele fez ali? Vamos usar com o fulano. Vamos lá usar com o fulano. Ele ensinou pra gente. Tem gente que ensina pro diabo como é que faz. O diabo ele não precisa roubar a sua alegria. Ele não precisa. Muitas vezes você que perde, porque nós queremos perder. Mas eu não quero perder minha alegria, mas você perde. Querido, a Bíblia fala que nós vamos ficar tristes com as circunstâncias. A Bíblia diz: seremos contristados pelas circunstâncias. Mas seja circunstância, seja você mesmo, seja pessoas em sua volta, seja alguma coisa que aconteceu, ninguém vai conseguir tirar a sua alegria se você não quiser. Ninguém tira. É só você querer. No livro de João, se você for rápido de Bíblia, vai lá comigo. Se não for, anota aí, depois você lê, ou então depois você ouve a mensagem na internet. Em João capítulo 16, o verso 22, Jesus ele afirma, e ele fala assim: assim acontece com vocês,
agora é hora da tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará a sua alegria. Jesus está falando da morte dele. Ele estava lá reunido com os discípulos, e ele falou assim: eu vou morrer. E aí eu imagino que a cara dos discípulos deve ter, né? Vai morrer? E ele falou assim: não, calma, gente, eu vou morrer, e durante um tempo vocês vão ficar tristes, durante um tempo vocês vão se entristecer, mas eu vou voltar e vou permanecer um tempo com vocês. O que Jesus fez, depois que ele ressuscitou, ele ficou mais 40 dias com os discípulos, e ele ficou aquele tempo. Ele fala assim: eu vou ficar um tempo com vocês, e depois que eu subir aos céus, ninguém vai conseguir tirar a alegria de vocês, não vai ter mais tristeza. Então, se o próprio Jesus falou que ninguém consegue tirar nossa alegria, a alegria depende de quem? De nós. Você é a pessoa que tem que buscar a sua alegria, você é a pessoa que tem que viver alegre, depende de nós. O diabo fica furioso porque ele não pode tomar a sua alegria. Jesus falou: não vai tomar alegria, ninguém vai conseguir. O diabo fica furioso porque ele não consegue tomar alegria, não tem como ele tomar mais alegria. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: só se você deixar. Fala com quem está do outro lado para ele não ficar com ciúme. Só se você deixar. A gente precisa entender que a alegria, ela nos é dada. A alegria que vem do céu, ela nos é dada. É como um combustível. É como um combustível. Eu não sei se os irmãos lembram, a gente estudou isso na escola, quando começaram a surgir os primeiros carros a álcool, porque a gasolina estava poluindo aquela coisa toda, e começaram a fazer os carros a álcool, e o governo começou a distribuir uns adesivos. Quem tem mais tempo aí, que tem carro mais tempo, o governo começou a distribuir uns adesivos escrito: eu sou movido a álcool. Começaram a distribuir esses adesivos para colocar nos carros, porque ainda não tinha, né? Não era novidade, era uma novidade, né? Aquela coisa toda. Quem tinha carro a álcool era o salvador do planeta, né? Então ficava lá: eu sou movido a álcool. A gente tinha que ter em cada cristão, tinha que ter um adesivo. A gente tinha que fazer um adesivo para colar em cada cristão no planeta Terra, escrito: eu sou movido à alegria. A alegria, ela é o combustível da nossa vida. A alegria, ela é o combustível da vida cristã. No livro de Neemias, fala um versículo que todo mundo conhece: a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. A alegria é o nosso combustível. Se você não for alegre, você não tem força. Se você tem a sua alegria comprometida, a sua força também vai ser comprometida. A gente tem que viver alegre. Você precisa decidir não entregar a sua alegria. Você precisa decidir não se render à dor. Você precisa se decidir não se render às circunstâncias. Você está me entendendo? Quem está comigo, diga amém. É uma decisão sua. Tem gente que algo aconteceu na sua vida, já tem 10 anos, já está jubilando, já tem 50 anos, e a pessoa está triste até hoje por causa daquilo. Estou triste. Não, bola para frente, alegre-se. Se você ficar triste, você fica fraco. Quem aqui já ficou triste, já foi para o quarto chorar de tristeza? Chorou, e depois de chorar muito, se sentiu mais forte. Você acha, né? Ninguém se sente forte depois de chorar. Deixa eu contar para vocês. Quando você chora, você se sente aliviado, não é forte. Força não é alívio. A força, ela vem depois que você joga aquela tristeza para o lado, se alegra e vai fazer suas coisas. Aí vem a força. Nós precisamos entender que o que Deus tem para nós é alegria, não é tristeza. A força vem da nossa alegria, ela não vem da nossa tristeza.
Não quer dizer, querido, que vai ter momentos na sua vida, e aí para você ficar mais calmo, que você deve estar pensando assim: o pastor tá doido, tá querendo que eu fico rindo em tudo que acontece. Querido, não quer dizer que vai existir momentos na sua vida que você vai ficar triste. Vai ter momentos. A Bíblia falou: você vai ficar contristado pelas circunstâncias. Querido, a Bíblia diz que Jesus chorou. E se Jesus chorou, a gente também tem o direito de chorar. O interessante, acompanha o raciocínio comigo. O interessante é que quando chegam para Jesus e falam: Jesus, Lázaro morreu, a Bíblia fala que Jesus chorou. Mas depois Jesus vai lá ressuscitar Lázaro. Jesus já sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Então por que Jesus chorou? Jesus chorou por alguém que ele ia ressuscitar depois? Por que ele chorou? O interessante é que se Jesus chorou, se Jesus se deu o direito de chorar, Ele também nos reserva esse direito de chorar. Vai acontecer coisa na sua vida que você vai chorar, que você vai ficar triste. Eu acredito, querido, que vai acontecer coisas no dia a dia que vão te deixar tristes. Eu acredito em crente que chora. Eu acredito em crente que fica triste. O que eu não acredito é em crente que vive triste. É nisso que eu não acredito. Eu não acredito em filho de Deus, em servo de Deus, em pessoa firme com Deus que vive triste. Não pode. Se você está com o Espírito Santo, você não pode viver triste. Você pode chorar de vez em quando, não tem problema não. Em 1 Samuel fala que conta a história de Davi, que Davi e os seus soldados, eles chegaram na sua cidade, eles tinham saído da cidade. Quando eles voltaram para sua casa, o exército de Saul tinha atacado. O exército de Saul não, o exército inimigo tinha atacado e matou todo mundo, destruiu tudo, levaram as suas esposas. A Bíblia diz que Davi e os seus soldados chegaram até a sua cidade, e quando eles chegaram lá, eles choraram. Eles choraram. A Bíblia diz melhor para você, está 1 Samuel capítulo 30. Ele fala: eles choraram amargamente. E eles choraram muito. Muito. Mas, querido, chegou uma hora, depois de chorar muito, chegou uma hora que eles tiveram que parar de chorar. Chegou uma hora que eles tiveram que parar de chorar, porque enquanto eles choravam, nada mudou. Nada. E aí diz assim: então Davi se fortaleceu no Senhor. Davi se alegrou. A alegria veio para ele e ele se fortaleceu. E aí ele juntou os seus soldados e foram atrás das suas esposas, foram atrás daquilo que era deles. Enquanto eles choravam, nada mudou. Mas no momento que eles pararam de chorar e eles se alegraram, as coisas começaram a mudar. Você pode chorar, não tem problema não. Mas se você está chorando tem muito tempo, está na hora de você decidir parar de chorar. Está na hora de você decidir se alegrar. E quando você decidir se alegrar, a sua força vai vir. E aí você não vai precisar mais sair por aí cantando: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Gente, sério mesmo, eu gosto muito do Marcos Nascimento, mas eu não sei de onde que ele tirou essa música. Quem quer vitória não chora não. Quem quer vitória se alegra e luta pelaquela vitória. Faz alguma coisa. Muda a sua história. Para de chorar. Se alegre no Senhor. Fala com o irmão que está do seu lado: o combustível da minha alegria é o Senhor.
Fala com ele: o combustível da minha vida é a alegria no Senhor. Fala com ele: o combustível da minha força está no Senhor. Sabe, querido, o apóstolo Paulo, certa vez, ele recebeu donativos. Não sei se era aniversário dele, não sei o que era, mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo recebeu donativos. Ele recebeu presentes para poder ajudar ele no ministério dele. E a Bíblia fala lá em Filipenses, Paulo fala assim: eu estou feliz porque eu recebi donativos. Eu estou feliz porque eu recebi presentes. Eu estou feliz porque agora eu posso continuar o meu serviço no reino. Mas ele continua. Se você for rápido, vai lá, Filipenses capítulo 4, verso 11. Ele continua, depois que ele fala isso, ele fala assim: não estou dizendo isso. Ele não estava dizendo que ele estava feliz porque ele estava necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele o que? Aprendeu. Querido, eu acho que em certos momentos da nossa vida a gente está precisando aprender. Tem certos momentos da nossa vida que a gente precisa aprender. Ir para o colo de Deus e falar: Deus, me ensina. Ou então procurar alguém que sabe e fala: me ensina. Ô Mário, você vai procurar alguém aí que toca tambor para te ensinar a tocar guitarra? Se a pessoa nem sabe o que é guitarra, nunca viu uma guitarra na frente dela, não vai. As meninas aí que estão com nota vermelha na escola, você vai procurar um professor para te ensinar aí, um professor de português para te ensinar matemática? Não vai. É do mesmo jeito da nossa vida. Para de procurar pessoas tristes para te ensinar a ser alegre. Para de procurar pessoas para baixo para te ensinar a ficar para cima. Comece a procurar pessoas felizes. Comece a procurar pessoas para cima para te ensinar a estar alegre. Mas não uma alegria mentirosa, mas uma alegria no Senhor. Procure pessoas para te ensinar a ser alegre no Senhor. A gente precisa aprender. Paulo, ele falou: eu aprendi. E ele continua: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer e toda situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A nossa alegria não pode depender dos momentos que a gente passa. Paulo está falando assim: eu aprendi a viver nos momentos difíceis e aprendi a viver nos momentos bons. A sua alegria não pode depender. E outra coisa, sempre que a gente passa por momentos difíceis, quem já passou por um momento difícil aqui? Sempre que a gente passa por um momento difícil, aparece uma mulher de Jó na nossa vida. Amaldiçoa Deus e morre. Sempre vai aparecer aquelas pessoas para dar conselho errado. Sempre. Por isso que a gente tem que aprender com Paulo. Eu sei muito bem o que é passar as coisas difíceis e o que é passar as coisas boas, porque eu aprendi. E se ele aprendeu, alguém ensinou. Que seja Deus ensinando. Ele aprendeu. Ele aprendeu. E no verso 13 fala isso que todo mundo conhece: tudo posso naquele que me fortalece. Tem muitas pessoas que usam esse versículo para poder conseguir algo. Eu vou batalhar nisso aqui porque tudo posso naquele que me fortalece. Pessoal aí que faz prova aí, né, que está precisando de nota na escola, vai fazer prova, vai fazer um vestibular, vai pronto para a prova. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou passar. Eu vou passar, porque tudo posso naquele que me fortalece. É Jeová cheiroso. Vou dar um cheiro em Jesus e vou fazer minha prova. Tudo posso. Querido, nós usamos esse versículo num contexto errado. A gente usa esse versículo só no contexto de as coisas vão dar certo. Toda vez que a gente pega esse versículo, a gente usa tudo posso naquele que me fortalece, vai dar certo.
O contexto é, vai dar certo. Mas Paulo, ele está usando esse versículo num texto que ele está dizendo o seguinte: eu posso enfrentar qualquer situação, porque Deus vive em mim e me alegra, e por isso eu sou forte. Paulo está falando assim: nos momentos bons eu estou feliz, nos momentos ruins eu também estou feliz. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Onde está a nossa força? Na alegria. A alegria do Senhor é a nossa. Se a alegria do Senhor é a nossa força, Paulo está falando o seguinte: por mais que eu passe qualquer dificuldade, por mais que eu não passe na prova, por mais que eu não consiga o meu emprego, por mais que eu esteja fracassando, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou continuar alegre, eu vou continuar feliz. Eu sou uma pessoa feliz, e essa felicidade está na minha força. Tiago capítulo 1, verso 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Imagina dois crentes se encontrando na rua. Ô varão, meu irmão abençoado, como é que você está? Eita glória, eu estou passando no deserto. Minha casa caiu, o telhado, meu carro bateu, roubaram meu dinheiro, roubaram tudo que eu tinha, eu perdi o emprego, estou passando necessidade, estou com fome em casa. Oh glória a Deus, eita Jeová. A gente não vê isso não. Não vê isso não. O que você vê é assim: ei varão, como é que você está, abençoado? Estou na prova, estou precisando de um abraço, estou precisando de um carinho. Como diz como o Telmo contou para nós lá, né? É os crentes pinto de granja, né? Você chega lá, meu irmão tem granja, o dia que vocês quiserem eu levo vocês lá para vocês conhecerem. Ele falou que chegou no lugar: ué, mas esse monte de pinto aí, que esses pintos que estão com essa chuvinha aí, com essa aguinha caindo nesse, é porque se sentir muito calor o pinto morre. Aí tem lá a fornalha lá esquentando. Ah, mas essa fornalha para quê? É porque se os pintos sentir muito frio eles morrem. Aí chegou, tinha tocando uma musiquinha lá no fundo assim da granja. Por que está tocando essa musiquinha? É porque se não tocar a musiquinha eles estressam, e se eles estressar o pinto morre. E é sério isso, querido. Eu tô falando que o Reinaldo tem uma granja. O dia que vocês quiserem vocês vão lá. Quando os pintinhos tá novinho, pequenininho assim, você pode nem chegar com o carro muito perto, porque o barulho do motor mata um monte já. Se você chegar aí e buzinar, pronto, dá tchau para um 100. Qualquer coisinha ele assusta, morreu. É assim, qualquer coisinha. Aí ele estava contando que tem um monte de crente que é pinto de granja. Aí o pastor não olhou para mim, morre. Aí o irmão não me abraçou, morre. Ah, mas eu tô com sede e ninguém me deu água para beber, morre. Aí o pastor não me visitou, morre. Aí o pastor não olhou para mim hoje, morre. Ah, o louvor hoje não foi, não queria que cantasse essa música, aí vai, morre. Ah, a mensagem hoje não foi do meu agrado, morre. Ah, o fulano de tal está em pecado na igreja, morre. Sabe pinto de grande? Morre por qualquer coisinha, morre. Ele falou: a gente tem que ser pinto caipira, que o pinto nasce, a galinha vai lá e joga ele pro meio do mato, puf, e ele se vira, se fortalece. Tá na hora da gente virar pinto caipira, parar de ser pinto de grande. Você não vê nenhum crente, querido, assim no meio da rua: tô feliz porque tô passando na prova. Não, todo crente fica triste porque tá na prova. Mas o que está falando aqui em Tiago, ele está falando: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por provações. Porque quando você passa por provações, você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. A Bíblia nos ensina a ter alegria nesses momentos.
A Bíblia, a gente precisa entender que a gente precisa se tornar um crente mais aleluiado. A gente tem que ser um crente mais aleluiado. Aleluia. Aleluia. E aí, meu irmão, aleluia. Meu irmão, a casa caiu, aleluia. Meu irmão, você viu aí, você está andando na rua e você nem viu aí, você viu que seu pé está cortado aí, está saindo muito sangue, vamos te levar para o hospital, aleluia. A Bíblia nos ensina que a gente tem que dar graça em todas as coisas. Em tudo dai graças. Querido, eu vou ser muito sincero com vocês. Se eu bater meu carro, eu não vou dar graças a Deus porque eu bati o carro. Mas eu vou dar graças a Deus porque eu sei que Ele está no controle de tudo. Dar graças em tudo não é dar graça pela desgraça. Aconteceu uma desgraça na minha vida, graças a Deus. Não é isso. Dar graças a Deus em tudo é entender que Ele vai continuar te abençoando. Dar graças é entender que você tem que continuar sendo grato a Deus por tudo que ainda vai acontecer. Dar graças a Deus em tudo é entender que Ele te guardou. E como Ele te guardou, você vai ser abençoado. Dar graças em tudo. Você tem que se alegrar, não é porque você confiou e deu certo. Você tem que se alegrar porque você pode continuar confiando mesmo dando errado. Entendeu onde está a nossa alegria? A nossa alegria não está no que as coisas boas são produzidas. Está em entender que Deus vai continuar sendo Deus mesmo as coisas dando errado. Deus vai continuar sendo Deus. Ele não vai mudar. Nós vamos continuar precisando dele. Não adianta você virar para Deus: deu errado o que eu estava buscando de Deus. Deu errado. Também Deus, não vou mais no culto. Não converso mais com você. Deus, deu tudo errado na minha vida. Quer saber também, Deus? Agora, problema é seu. Não canto mais para você. É incrível como é que alguns cristãos, eles têm a capacidade de ameaçar Deus, né? Já viu que algumas pessoas têm a capacidade de ameaçar Deus? Se Deus não fizer para mim, Ele vai ver comigo. Ele vai ver o quê? Todo mundo sabe que eu gosto muito dos filmes do Batman. E é mais ou menos o que aconteceu no filme do Batman, com o Christian Nolan. Que o empregado do Bruce Wayne chega lá pro patrão lá e vira e fala assim: eu fiz os relatórios aqui, eu vi que sumiu algumas coisas da empresa, e sumiu um tanque de combate, sumiu uma capa, sumiu umas coisinhas assim, tudo. E o patrão vira e fala assim: e daí? Não, é porque eu descobri que o Bruce Wayne é o Batman, e agora, para mim não contar nada para ninguém, eu quero que ele me pague 1 milhão por ano, cubra todas as minhas despesas e não sei o que, uma casa no Caribe, papapá, fez todas as condições, e pronto. O patrão olhou para ele e falou assim: deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que descobriu que o seu patrão é o Batman, o cara que está pegando todos os bandidos aí, que mata se precisar, o cara que não está preocupado com a lei, e você está ameaçando ele. Você está fazendo uma ameaça para ele. É a mesma coisa. Você coloca Deus na parede. Ele que criou tudo, Ele que está com a sua vida nas mãos dele, e você tem coragem de ameaçar Ele. Deus é muito misericordioso, querido. Porque se Deus fosse nervosinho, tinha uma cambada de crente aí que já estava tudo morto, tudo no deserto. Ainda bem que Deus nos ama. Você tem que ser grato a Deus até nos momentos difíceis, em tudo. Tiago capítulo 5, abre lá comigo para a gente terminar, é o último versículo. Tiago 5, a partir do verso 13. Te anelo, te necessito, te amo mais que o meu
ser. Tiago capítulo 5, amém? Quem achou, dá uma gargalhada aí. Quem achou, diga. Tiago 5, verso 13 diz assim: entre vocês há alguém sofrendo, que ele ore. Há alguém se sentindo feliz, que ele cante louvores. A Bíblia ela é clara, ela fala assim: você está triste? Você está passando por tribulação, por aflição? Ore. Você está feliz? Adore, louve ao Senhor. Na Bíblia de alguém aí está escrito: se você estiver triste, corre atrás do pastor para ele orar para você. Está escrito isso aí? Não. Está escrito: se você estiver doente, para os presbíteros ir lá e orar para você. No verso 14. No 14. Querido, não sou eu que tenho que orar para a sua tribulação passar. É você que tem que orar. Eu posso te ajudar em oração. Eu posso interceder por você. Eu posso clamar a Deus por você. Mas se você não faz, não vai mudar nada. Se você não botar o joelho no chão e orar também, não vai mudar nada. E aí você pede pra gente orar, o pastor ora, e você não ora, você não faz nada. E aí depois a gente tem coragem de sair falando: a oração do pastor é fraca. Você tem que fazer por onde? Você está triste? Ore. Você está feliz? Louve. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Paulo, ele estava na prisão. Ele foi preso injustamente. Ele foi preso. E a Bíblia fala que quando ele está lá na prisão, a Bíblia diz que ele, no meio da noite, ele e Barnabé, eles estavam orando e louvando. Orando e louvando. Orando e louvando. Espera aí, mas então a gente fica meio perdido. Paulo e Barnabé estavam tristes ou estavam felizes? Porque se está triste é para orar, se está feliz é para louvar. E eles estavam orando e louvando, orando e louvando. Eles estavam tristes ou estavam felizes? Pronto, confundiu tudo, bagunçou tudo aqui agora. Não sei como é que eles estavam. Como que eles estavam? Eles estavam os dois. Sabe por quê? Porque por mais que a gente seja triste, nós temos que ter a certeza de que a alegria do Senhor nos fortalece. Por mais que a tristeza venha, você tem que ter essa certeza. E quando você tiver essa certeza, você vai louvar. Porque quando você tem certeza, você confia. É por isso que a alegria está ligada à confiança. É por isso que a alegria está ligada ao poder, à força. Na tristeza, o que te traz força para louvar é a alegria. Aqui não existe uma regra, não está sendo colocada uma regra, uma doutrina humana de que pessoas tristes na igreja não podem louvar, tem que ficar só orando. E pessoas felizes não podem orar, tem que ficar só louvando. Não existe essa regra. O que nós estamos aprendendo aqui é que tudo depende de nós. Não depende do seu irmão, depende de nós. Fala com o seu irmão: depende de você. Se coloque de pé. Te anelo, te necessito, te amo mais que o meu ser. Se você entendeu que a sua alegria te dá forças para louvar, para cantar, louve, adore, adore. Te anelo, necessito, te amo mais
Essa noite nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Nós queremos te agradecer pela graça, pela unção, pela força. Nós queremos te pedir, ó Deus, que essa alegria que nós falamos aqui, essa alegria do reino, ela venha invadir os nossos corações. Ó Pai, que essa alegria venha invadir, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nossa mente, venha invadir o nosso ser. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair aqui nessa noite, ó Deus, agradecidos por tudo, até pelas coisas ruins, ó Pai, nós possamos, ó Pai, ser um povo grato. Nós possamos ser um povo, ó Deus, que entende e confia em Ti. Abençoa, Senhor, cada família representada aqui nessa noite. Que em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua unção, ó Pai, nos acompanhe. E que a Tua alegria seja eterna em nós. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Reconciliação Carandaí, um lugar para recomeçar.